Amanhã, um dia muito bonito, né? No sábado, sempre celebramos uma memória de Nossa Senhora. E amanhã, por acaso, né, do nosso calendário, é dia 16 de julho e celebraremos o dia de Nossa Senhora do Carmo, uma das tantas representações da Virgem Maria, tida como padroeira do Recife. Mas sua importância não é reconhecida só naquela cidade. A devoção a Nossa Senhora do Carmo ocupa um lugar especial na vida de todo cristão católico, tanto que muitos usam o símbolo de sua proteção e da ordem religiosa que carrega o seu nome, o escapulário, como sinal de comprometimento com Jesus Cristo. Para conhecer a missão e a espiritualidade dos carmelitas, nós vamos conversar agora com dois membros da Ordem do Carmo, o Frei Rosenildo Alexandre, reitor da Basílica do Carmo, no Recife, a mais bela igreja daquela cidade. Bem-vindo, Frei Rosenildo. Boa tarde, Padre Hélio, e boa tarde a todos que fazem o programa Almanac Católico. Muito obrigado, Frei. E também o Frei René Vilela, formador do postulantado da Ordem do Carmo de São Paulo, que também está conosco. Frei René, bem-vindo. Amém, obrigado, salve, salve, Padre Wellington, Frei Rosenildo e a todos que acompanham também o Almanac Católico. Perfeito. Frei Rosenildo, vamos falar um pouco do surgimento da Ordem do Carmo. Há quem diga, por exemplo, que a Ordem do Carmo é uma ordem sem um fundador em específico. Isso é verdade? Essa é a realidade e verdade histórica da nossa Ordem Carmelita, né? Nós surgimos no século, mais ou menos, meados do século XII, em Israel, no Monte Carmelo, e então daí vem toda a nossa história para depois Irlanda, chegando também aqui em Olinda em 1580 e de Olinda se expande para toda a América. Então aqui em Recife, aqui na nossa região de Olinda e Recife, a nossa arquidiocese surgiu vindo das caravanas Frei, de Portugal para cá. Antes da gente falar aqui no Brasil, eu queria lembrar sobre essa realidade da fundação. O surgimento se dá num local geográfico. E aí vocês levam esse nome. Eu queria que você falasse um pouco o que significa Carmelo e como se deu esse agrupamento, esse ajuntamento para surgir uma família religiosa, uma ordem no coração da igreja. Isso, provém das cruzadas, né, no século XII, e daí um grupo de homens se reuniram ao redor da fonte do profeta Elias em Israel. Com isso, foi dado o nome pelo próprio povo, né? Esses são os irmãos da Virgem Maria do Monte Carmelo, esses são os irmãos que moram no Monte Carmelo, e daí foi dado. Nós nem temos fundador, né? E também o nosso nome foi dado pelo próprio povo, né? Como nos ensina Frei Carlos Mestres. Então, a nossa ordem, ela surge, de fato, do coração de Deus, né? Que, vindo por meio desses homens, colocaram a imagem de Nossa Senhora como a Senhora do lugar, aquela que é o centro ali da vida dos carmelitas do Monte Carmelo. O nosso estudo, inclusive, do Carmo, trazemos 3 estrelas e no meio o Monte Carmelo, quer dizer jardim, pomar, e as 3 estrelas, né? O profeta Elias, o profeta Eliseu e a estrela central é Nossa Senhora. Frei... Então nós surgimos... Sim, pode continuar. Então nós surgimos no Monte Carmelo, uma história por meio desses homens que, na nossa regra do Carmo, fala-se do irmão B, né? Irmão B, hoje, é todo o prior de uma comunidade, o prior da ordem, do prior geral, né? O prior provincial, e todos nós fazemos parte dessa história também como fundadores. Frei René Vilela, quando nós pegamos a Bíblia, a Palavra de Deus, onde a gente pode encontrar relatos que nos coloquem diante desse lugar
em específico, esse lugar geográfico, o Monte Carmelo? Sim, sim, Padre Wellington. Essa riqueza da espiritualidade se encontra de forma muito específica no livro de Reis, tanto o primeiro quanto o segundo livro de Reis, a partir ali do capítulo 19, como também ali se estendendo até o segundo livro de Reis, que conta toda a história do profeta Elias, como também do seu sucessor, o profeta Eliseu, e os demais profetas, como também outras referências, como em Jeremias, ao Carmelo te levei e dos melhores frutos te dei, como também outras mensagens, inclusive no Novo Testamento, que fazem referência ao profeta Elias, e essa espiritualidade de internalização, como também de uma vida mais voltada para uma vida espiritual, eremítica, uma vida totalmente dedicada a Deus. Mas de forma muito específica, no livro dos Reis, nós encontramos o trajeto todo do profeta Elias, como também de Eliseu. E aí, identificados com a história de Elias e Eliseu, estes homens também se reúnem, se congregam nesse mesmo espaço. Exato. Como bem falou o Frei Rosenildo, além desse Monte Carmelo, e por isso nós também trazemos esse nome, essa marca, o Carmelo, depois que se estendeu para o Ocidente, haja também vista que foi uma própria indicação de Nossa Senhora para que os carmelitas fossem ao Ocidente. Assim, aonde há um Carmelo, está o Monte Carmelo. Então, por isso, todos os locais que assim abraçam essa espiritualidade vivenciam, conforme também o Frei Rosenildo já nos lembrou, ao redor desta fonte que é a espiritualidade, que é o próprio Cristo. E aí, nisso, tanto o profeta Elias como a Virgem Santíssima são esses baluartes da ordem, são esses inspiradores para que também nós possamos buscar esta intimidade com Deus e esta vivência neste monte que é o próprio Cristo. Frei Rosenildo, interessante. Quando a gente escuta o Frei René, a gente lembra com saudade dos nossos formadores, porque o senhor traz... Não, é muito agradável ouvi-lo, e falo de coração, é muito agradável ouvi-lo. Frei Rosenildo, quando o Frei René lembrava dessa experiência no Monte Carmelo, eu me lembrava que, quando ainda criança, lendo sobre os primórdios da Ordem do Carmo, fala-se de que por volta do século XIII, se não me engano, né? 1261, por aí, Nossa Senhora teria entregado este símbolo maior à pessoa de Simão Stock. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco deste homem. Quem foi Simão Stock para a Ordem do Carmo? São Simão Stock, ele era um confrade, também era o geral da ordem na época. Então, quando os carmelitas nós saímos lá do Monte Carmelo, né, fomos perseguidos pelos muçulmanos, nós fomos para a Irlanda. Chegando na Irlanda, passamos por situações de crise, tanto financeira como também crise vocacional. Com isso, Nossa Senhora do Carmo aparece a São Simão Stock, ele é o vidente do escapulário. Então, nós usamos o escapulário do Carmo, né? Esse escapulário faz parte, né, que é uma parte do nosso hábito, a parte consagrada do nosso hábito, né? O bentio, como podemos dizer. Então, o escapulário usava-se como um avental, como também uma prova de serviço, né? Quando Nossa Senhora aparece para São Simão Stock, ela entrega o escapulário a ele e diz: recebe esse escapulário como sinal de minha proteção para convosco. Aqueles que morrerem revestidos por esse escapulário não passará pelo fogo do inferno. Propagado. Então, com essa propagação do escapulário, hoje estamos presentes em todos os continentes, né, do mundo inteiro. Prova da proteção de Nossa Senhora do Carmo por meio desse escapulário, né? Aqui no Recife, a expressão devocional é muito grande. A festa do Carmo passa mais de 1 milhão de pessoas pela Basílica. Então, as pessoas se identificam claramente, né, com o rosto de Nossa Senhora, também por esse escapulário, que até hoje fala aos nossos corações. Frei Rosenildo, quando os carmelitas chegam ao Brasil, eu sei que nessa região
onde o Brasil é mais antigo, por assim dizer, do ponto de vista da colonização, a presença carmelitana ela foi mais forte, né? Como nós temos aí nos estados do Nordeste, subindo a costa do nosso país. Aqui na região Centro-Oeste e Sul, nós não tivemos tanto essa presença, mas isso justifica, talvez, a consagração de tantas cidades, igrejas, basílicas a Nossa Senhora do Carmo em cidades históricas do nosso país, né? Como a própria cidade do Recife, Salvador, entre outras, né? Sim, os nossos colonizadores, né, de Portugal, então eles tinham devoção também carmelitana. Quando a gente chega em Lisboa, encontramos a Basílica da Estrela, que foi feita por Dona Maria I, a rainha de Portugal. Ela fez uma promessa que ela tendo um filho homem, ela construiria uma igreja dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Isso ela fez quando João VI nasceu, e ela passou essa igreja para as irmãs carmelitas, as monjas carmelitas descalças. Então, aqui na Basílica nós temos a imagem de Nossa Senhora do Carmo, que foi presente dela, da rainha Dona Maria I. Então, com isso, a gente percebe que vem essa devoção também com a coroa. Então, quando nós chegamos aqui em Olinda, em 1580, o navio ele ia para a Paraíba, só que quando o navio para em Olinda, por alguma situação, os frades descem e eles ganham logo um terreno imenso para ser construído um convento. Eles entenderam que a missão deveria começar ali em Olinda, em 1580. Então, com isso, os frades construíam uma casa de taipa. A missão desse certo, eles enviariam uma carta para Portugal e Portugal mandaria todo o material, inclusive desenhos e tudo, do convento para ser construído. Então, acredito, né, que assim veio essa devoção chegando em Olinda. Então, vejamos, vimos da Europa, chegando em Olinda, de Olinda parte para todas as Américas. O nosso convento do Carmo de Olinda é uma igreja belíssima também, que é uma igreja, é o coração carmelita das Américas, onde nossa missão começou aqui nessas terras. É uma história muito bonita. Eu, como redentorista, antes mesmo de me tornar religioso, eu já era devoto de Nossa Senhora do Carmo, sou devoto de Nossa Senhora do Carmo e uso o meu escapulário. Mas na volta do intervalo, eu queria que o Frei René pudesse falar um pouco sobre a formação e a espiritualidade que se compartilha entre frades, entre sacerdotes e leigos, em uma só ordem do Carmo. Depois do intervalo, então, o Frei René fala um pouco para a gente sobre essa formação que é necessária ter para que também as pessoas possam beber e vivenciar dessa espiritualidade do Carmo. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4h01 pelo horário de Brasília. Nossa roda de conversa hoje falando sobre a espiritualidade carmelita. Amanhã, 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Estão conectados conosco o Frei Rosenildo Alexandre, reitor da Basílica do Carmo, no Recife, e o Frei René Vilela, formador do postulantado da Ordem do Carmo de São Paulo. Frei René, quando a gente saiu para o intervalo, eu deixei uma pergunta sobre especificamente o trabalho que o senhor realiza como formador. Hoje, a Ordem do Carmo, ela congrega sacerdotes, leigos. Fala um pouco para a gente sobre
é a família religiosa e como é feito o processo para se adentrar a essa família. Certo, Padre Wellington, como mesmo mencionou, é uma família que nós chamamos família carmelitana. E, de fato, nós temos o que compreendemos como ordem primeira, ou o ramo masculino da Ordem do Carmo. Temos a ordem segunda, que compreende as monjas de clausura, e a ordem terceira, que são os nossos leigos consagrados. E aí se acrescenta ainda mais no dia de hoje os inúmeros institutos que vão se agregando a essa espiritualidade. Em todos estes ramos, o fundamental nesse processo formativo é abraçar a espiritualidade, essa espiritualidade carmelitana que se resume realmente nesse vacare Deo, nesse esvaziamento, para permitir que Deus nos preencha com seu Espírito e, claro, também uma busca de uma intimidade ou de uma relação oracional com Deus. Então, independente do ramo, seja o masculino, o de clausura, o de vida ativa, ou os nossos irmãos terceiros, todos passam por esse processo de postulantado, noviciado, juniorato e depois os votos perpétuos. Mas todas essas dimensões são para que possamos aprofundar na dimensão espiritual e, claro, aprender aquilo que os nossos antepassados nos deixaram, que é a leitura bíblica, aprofundar na palavra de Deus, a vida de oração e, mais ainda, essa vida mariforme, cada vez mais conformes a Maria, que nos indica o caminho e o único mediador, que é Jesus Cristo. E nesse processo nós vamos realizando normalmente por etapas, um ano de postulantado, um ano de noviciado, depois os estudos filosóficos e teológicos para o ramo masculino, para as nossas monjas de clausura, o mesmo processo e, claro, vivendo na dimensão espiritual do claustro, mas também os nossos leigos que vão e vivem no seu dia a dia essa espiritualidade, abraçando essa vida de oração, esta vida de comunicação com Deus, essa vida de conformação com as virtudes marianas e de forma muito específica, olhando também para os nossos santos e santas e, claro, os nossos doutores que são carmelitas, como Santa Teresa de Ávila, Teresinha, São João da Cruz, como também outros que não são doutores, mas que também têm uma espiritualidade profunda, Elizabeth da Trindade, Santa Maria Madalena de Paz, inúmeros santos que vão nos dando as indicações de como caminhar, de como se colocar diante deste mundo, servindo a Deus, aquilo que também está na nossa regra, e claro, uma frase muito comum, velando e zelando pela casa de Deus e, claro, pelo reino de Deus. Como assim? Inspirados, claro, sempre em Elias e em Nossa Senhora. Essas duas figuras que vão aí prefigurar aquilo que nós somos. O modelo de caridade, o modelo de entrega a Deus, o modelo de vida de oração, de se colocar à escuta da vontade de Deus, e depois também o nosso sim, que se dá na conformidade dos votos de pobreza, obediência e castidade, sendo que esses votos, cada um os faz conforme seu estado de vida, seja nós do ramo masculino, como também depois alguns que são chamados ao ministério sacerdotal, pois nós, primeiramente, somos chamados a ser irmãos de uma ordem e, posteriormente, alguns são chamados ao ministério. As nossas irmãs, seja de clausura ou vida ativa, também professam, e os nossos irmãos e irmãs leigas, que também professam os mesmos votos. Aqui em Goiânia, né, basicamente por conta do Carmelo em Trindade, também temos a Ordem Terceira e temos o Carmelo das Irmãs Carmelitas Descalças, que fazem parte também dessa grande família carmelita. Frei Rosenildo, quando nós falamos, por exemplo, da festa aí no Recife, é uma festa muito grande, é uma festa muito conhecida. Acredito que todo recifense, todo pernambucano, ele tem esse carinho grande para com Nossa Senhora do Carmo. E nós sabemos que o Recife viveu momentos na sua história
onde a fé cristã católica ela quase foi subjugada por completo pela dominação holandesa, né? Fala um pouco dessa presença de vocês, de um modo geral, no nosso país, porque aí na região tem muitos lugares, inclusive tem uma cidade, a chama Goiânia, se não me engano, que eu passei próximo, tinha lá um maior conjunto do Carmelo, daquela região, se não me engano. Cidade, então falo com propriedade, né? Goiânia é uma cidade histórica, temos lá 8 igrejas tombadas pelo patrimônio histórico, tem a Igreja do Carmo, do lado da Igreja do Carmo, a Igreja da Horta Terceira, que é a Igreja de Santa Teresa, e na frente temos um cruzeiro muito bonito, feito por um frade português, o Frei Joaquim, onde está escrito: Cameiros que aqui vais, esta cruz que aqui veis, a Virgem do Carmo a faz, tosto que Afonso a fez. Então, é algo assim, muito, é um cruzeiro belíssimo, todo em pedra, né? Ela fala do conjunto, quando a gente está na estrada de fato, tem lá conjunto carmelita, lá em Goiânia. E aqui no Recife, a devoção é muito grande. Em 1909, Nossa Senhora do Carmo foi proclamada padroeira da cidade do Recife. Recife tem 2 padroeiros, tem Santo Antônio e temos Nossa Senhora do Carmo, né? Santo Antônio desde 1840 que deixou de ser feriado na cidade do Recife. E Nossa Senhora do Carmo ela foi ascendendo cada vez mais a devoção. Em 1909, o Papa São Pio X a proclamou padroeira da cidade do Recife. Em 1919, ela recebeu a coroação canônica pelo Papa Bento XV. Tudo isso por conta da expressão de fé das pessoas. Havia 2 festas do Carmo: a festa do Carmo interna, preparada pelos frades, e a festa do Carmo externa, preparada pelo povo, onde tem uma imagem de pedra de frente à Basílica do Carmo, né, que fica em cima. Então, só para exemplificar, né, a devoção do povo. Nos 700 anos do escapulário que aconteceu aqui em Recife, este evento muito grande, em 1951, foi feito aqui no Carmo uma imagem, que hoje é a imagem que sai nas procissões, a imagem da Nossa Senhora Peregrina. Essa imagem, ela peregrinou o Brasil todo. Então, Nossa Senhora do Carmo, onde ela chegava, ela recebia presentes. Inclusive, essa imagem que está passando sempre aí na tela, a imagem peregrina, essa imagem pequena, ela recebeu presentes em Curitiba, ela recebeu presentes em São Paulo, no Maranhão, em Caruaru, em todos os lugares do Brasil todo. Foi feito essa peregrinação, né? Qual o tamanho dessa imagem que preside a Basílica, Frei? Que eu estou vendo aí um frade perto dela, está pequenininho. Essa imagem ela pesa 250 quilos e tem 2,20 metros de altura. Essas joias que estão na cabeça dela veio do Peru. A imagem peregrina é essa que está aí na frente, né? Mas a imagem grande anterior, ela recebeu presentes esse ano, porque estamos celebrando o centenário de Basílica. Então, essas coroas, como também o manto, o escapulário, o cetro, vieram do Peru como marco histórico do centenário de Basílica. E ficou belíssimo. Na cabeça de Nossa Senhora, a imagem ficou fantástica. E as pessoas, no dia 6 de julho, as pessoas vieram, né, você percebe, né, a presença marcante dos devotos e fiéis que vêm ao encontro de Nossa Senhora do Carmo aqui no Recife. É uma das festas grandes. Temos 3 festas grandes marianas aqui na nossa arquidiocese: Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora dos Prazeres, na cidade de Jaboatão. Mas são festas marianas, né, onde as pessoas se identificam com o rosto de Nossa Senhora. E Nossa Senhora do Carmo também, ela é padroeira da província eclesiástica de Olinda e Recife, ou seja, o conjunto das dioceses aqui em Pernambuco. Nossa Senhora do Carmo também é padroeira. E ela recebeu em 2019, pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela recebeu o título também de Rainha do Recife
e rainha de Pernambuco, né, pela expressão de devotos e devotas que Nossa Senhora do Carmo tem. Perfeito. Frei René, quando as pessoas, por exemplo, buscam, eu acho que ao lado do Santo Terço, por assim dizer, da medalha de São Bento, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo é um dos objetos de devoção talvez mais difundidos. Vou falar aqui da nossa região, do nosso país, né? Você encontra muitos tipos de escapulário, mas existe um escapulário que, por assim dizer, é o escapulário do Carmo, para ser identificado como sendo o Bentinho do Carmo ou o escapulário do Carmo. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso e lembrar também que não é simplesmente comprar lá e colocar no pescoço, né? Tem uma cerimônia de imposição, tem todo um sinal e existem benefícios espirituais a quem participa desta família, que é a família carmelitana. Exatamente. E é muito importante destacar essa questão do escapulário, porque o escapulário, por excelência, como nos diz o próprio Diretório de Liturgia e Piedade Popular, é o escapulário porque ele se sobressai até mesmo aos limites do Carmelo. Como bem foi lembrado, ele se trata de uma veste, por isso ele se trata de um revestir-se das graças de Deus, um revestir-se das virtudes marianas. E esse escapulário, ele não é apenas um símbolo, ele é um sinal realmente dessa confraria de Nossa Senhora com os seus filhos, esses filhos que ela recebe aos pés da cruz, dados pelo próprio Cristo, e de forma mais ainda especial, o escapulário é este sinal de proteção, de intercessão. E claro, além de ser uma graça, também nos requer também uns deveres, como a vida de oração, por se tratar de um sacramental reconhecido e com rito canônico, com rito reconhecido pela Igreja, ele nos aponta aos sacramentos. É fundamental que aquele que usa o escapulário, ele possa também buscar a confissão, buscar participar da ceia eucarística, pois isso é o que nos movimenta, isso é o que nos une. E o escapulário, como o senhor mesmo mencionou, Padre Wellington, há outros, como, por exemplo, o escapulário de Nossa Senhora das Mercês, o escapulário roxo da Paixão, o escapulário, entre outros, como o dos Vicentinos, o da Esperança, o verde, mas aquele que se destaca é o Bentinho, é o escapulário do Carmo, que é todo marrom e, normalmente, como nós bem sabemos, o escapulário é o que perpassa pelos ombros. Por isso, normalmente, é este comum feito de pano. Depois, claro, devido a algumas circunstâncias, como a guerra, como os esportistas, os nossos papas deram a permissão do escapulário ser em metal e depois em acrílico. Porém, como o senhor mesmo mencionou, ele se trata de um revestimento. Então, não basta apenas usar, existe um rito onde nós passamos a fazer parte desta grande família e comungar desta grande espiritualidade. E, claro, se colocando sempre em oração. Outros escapulários, como, por exemplo, podemos citar a fita do apostolado da oração, é um sinal, porém o escapulário do Carmo é o marrom e comumente ele está com a foto de Nossa Senhora e do Sagrado Coração de Jesus ou com o escudo da ordem. Lembrando que o Sagrado Coração de Jesus é para essa representação, porque Nossa Senhora não traz apenas para si, mas leva para o Filho, leva realmente para a salvação. Perfeito. Muito obrigado, Frei René. Quero agradecer aqui a participação do senhor. Frei Rosenildo Alexandre, da Basílica do Carmo do Recife. Forte abraço. Boa festa, né? Já está acontecendo a festa. Amanhã, grande dia. Com certeza o senhor vai ter trabalho triplicado, com certeza, acolhendo os devotos de Nossa Senhora. Vai ter distribuição do escapulário amanhã? Tudo, desde o começo. A gente começa a festa aqui dia 1º de julho. De 1 a 5 fazemos a pré-festa,
de 6 a 16, a festa. Certo. Então, para mim, a festa já está terminando, porque ela começou desde o mês de agosto do ano passado. É verdade. Olha, eu quero agradecer de coração, como filho e devoto de Nossa Senhora do Carmo, a presença de vocês. Deus abençoe e logo a gente volta a conversar aqui no nosso Almanac.